Olá, pessoal! Vamos começar agora a nossa segunda aula, que é a aula de Geografia, tá certo? E para o nosso estudo de hoje, como sempre, peço que vocês abram o livro de vocês, na página 374 e façam a leitura, desta sexta unidade que ela fala sobre o comércio, tá? E no nosso estudo de hoje, após a leitura que vocês fizeram desse assunto, que é um assunto bem pequenininho, mas é algo que a gente já vem trabalhando há muito tempo e falando sobre. Vou fazer a explicação desse conteúdo e após vocês realizam a atividade, tá certo? Bem, e o que é o comércio? É a forma, de compra, de venda ou de troca de algum produto, de alguma coisa, de algum alimento. Então, quando fazemos essa venda, compra ou troca, estamos comercializando alguma coisa, tá certo? E esse comércio, ele pode ser classificado de duas formas, tá? O comércio interno, que é feito entre regiões, estados e municípios, do nosso país, que é feito esse comércio, essa venda, essa troca, essa compra, aqui mesmo no nosso país, tá certo? Entre as cidades, entre os estados, entre os municípios. Então, o comércio interno é feito dentro do próprio país. Já o comércio externo é quando as matérias-primas que são feitas e desenvolvidas, são retiradas aqui do nosso país, elas são vendidas para outros países, tá certo? E existe também a importação, que é quando o nosso país compra de outros países, tá certo? Então existe essa comercialização entre os países que eu já reforcei muito para vocês em outras aulas. E por que isso é feito? Para que comercialize, que faça crescer a economia do nosso país. É a partir disso que tem a movimentação econômica entre o nosso país com os outros países. Então, o nosso dinheiro, ele circula desta forma. Quando compramos, quando vendemos ou quando trocamos alguma coisa. Então, fazemos esse aumento da nossa economia. Ela vai circulando, tá? E o nosso país, ele exporta, produtos básicos, como milho, carne de frango, soja, carne suína, café, petróleo bruto, ferro, celulose, couro, peles, até produtos manufaturados, como suco de laranja, gasolina, avião, máquina e outros, entre outros produtos. Então, o nosso país, ele tem muita matéria-prima, muito produto para ser exportado e comercializado até no comércio interno. Então, existe muita essa produção no nosso país. Então, o nosso país é um dos grandes exportadores, de produtos. Existe uma classificação de quem compra mais do nosso país. Em primeiro lugar está a China, em segundo está os Estados Unidos e em terceiro está a Argentina, tá certo? Outros países também compram produtos aqui do nosso país, porém numa escala, numa quantidade menor do que a China, os Estados Unidos e a Argentina. Então, os produtos que estão aqui, que fazem parte do nosso país, que são produzidos no nosso país, eles são comprados mais por esses três outros países, tá certo? Mas outros países também compram, só que em menos quantidade. Esse comércio, tanto interno quanto externo, ele movimenta muito a economia, como eu já disse a vocês. Então, ele é muito importante para movimentar a nossa economia. Então, existem vários locais que esse comércio ele é feito. Desde lojas, supermercados, nos shoppings, de vendas em casas. Então, esse tipo de comércio é chamado de comércio varejista, porque é uma comercialização pequena, é uma venda pequena desses materiais, desses produtos. Já quando falamos de grandes compras, de locais que vendem em grande quantidade, são chamados de atacado, porque é vendido em grande quantidade. Ou atacadistas. Então, essa
essa grande venda, ela é classificada como atacado. Então, existem essas duas formas, né, de venda. Quando vendemos em pouca quantidade, é chamado de varejo ou varejista. Quando é vendido em grande quantidade, é chamado de atacado ou atacadistas. Então, existe essa diferença. Quem está comprando alguma coisa é conhecido, é chamado, é classificado como consumidor, porque eu estou consumindo alguma coisa, estou comprando para consumir. Então, para a minha utilidade. Então, se eu vou usar aquilo, eu vou consumir. Então, quem está comprando é conhecido como consumista, tá certo? E existem aqueles consumistas conscientes, né? E os inconscientes, que compram por necessidade e os que compram porque querem comprar apenas porque querem gastar o dinheiro. Então, para fazer essas vendas, né, em grandes escalas, em grandes quantidades, é necessário também uma boa comunicação para que esses produtos sejam vendidos. A partir daqueles folhetinhos, daqueles jornalzinhos que mostram o seu produto, ou quando ele é passado em jornais, em rádios, em carros de som, na televisão ou nas redes sociais, né? Isto melhora as vendas. Ou também a forma de entregar esse produto para o consumidor, né? Para quem está comprando. Então, quando tem que faça a locomoção desses produtos, também facilita muito a compra dos produtos, né? Para o comércio, tá bom? E para concluirmos a nossa atividade, vocês, além de fazer esta leitura, vocês podem ler essa daqui, essa informaçãozinha aqui, que é para saber mais um pouco sobre esse tipo de comércio no nosso país, tá certo? E vocês vão fazer essa atividade, apenas a atividade, tá certo, pessoal? Porque esses outros dois ficará para o próximo momento. Então, vocês fazem essa atividade para concluir o nosso estudo sobre o comércio, tá bom? Então, é sempre importante fazer a releitura das informações que são dadas, ler, né, essas informações extras e realizar a atividade para fixação do conteúdo. Então, é muito importante esses estudos, tá? Porque sabemos um pouco mais como é desenvolvida a economia, como é que gera a economia, né? Então, existem essas formas de saber um pouco mais do nosso país, como é que as coisas acontecem, não é mesmo? Então, para fixar esse conteúdo, façam a atividade, tá certo? Bons estudos a todos, até a nossa próxima aula, tá certo? E um cheiro para vocês, tá certo, pessoal? Tchau!